Agora vamos discorrer um pouco em uma série de programações em Apocalipse capítulo 2. Vamos começar aqui no verso 1. A João escrevendo as 7 eras da igreja. No verso 1 do capítulo 2 ele disse: o anjo disse para João: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ele tomou aquelas 7 cidades da Ásia Menor, pegando as qualidades delas para figurar as 7 eras da igreja gentílica que Deus teria aqui no mundo gentílico hoje. Então ele disse: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Nós tivemos 7 eras: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Sem dúvida estamos na era de Laodiceia. As características, todas elas, da cidade de Laodiceia, lá da Ásia Menor, estão se evidenciando todas, sem nenhuma diferença das características físicas e espirituais que havia ali na cidade de Laodiceia. Como também as mesmas características físicas e espirituais que havia nas demais eras, começando da primeira, a qual é a de Éfeso, daquela cidade de Éfeso, lá da Ásia Menor, é aplicada na era de Éfeso também. Mas aqui Deus, através de João, escrevendo aos mensageiros, já aprendemos que as estrelas são os mensageiros e os castiçais são as eras da igreja, não é? Então ele disse: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Vamos parar um pouquinho. Ele, quem é aquele que possui tudo em suas mãos? Isaías capítulo 40 disse que ele possui tudo em suas mãos. Quem é este? O Criador. O Criador tem tudo em suas mãos. E inclusive aqui em Apocalipse 2, verso 1, João escreveu: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que são os 7 mensageiros. Ele tem em suas mãos seus 7 mensageiros. Vale lembrar que o mensageiro da primeira era gentílica foi Paulo. O evangelho que Paulo trouxe foi o evangelho extraído da destra. Destra na Bíblia, quando refere a Deus, quer dizer poder. O evangelho de Paulo foi extraído direto do poder de Deus. Por isso que ele, com muita autoridade espiritual, ele escreveu Gálatas 1:8. Gálatas 1, verso 8. Ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos ensinar outro evangelho diferente do que eu vos ensinei, será anátema, falso. Paulo, como primeiro mensageiro, como a primeira estrela, tinha segurança que o evangelho que ele anunciara era vindo direto da destra do grande Criador. Era o assim diz o Senhor a nós. Ele chegou a dizer em 1 Coríntios 3, ele disse: eu estou colocando as bases. Ele sabia profeticamente que viria mais 6 eras após a era dele, que foi a primeira, de Éfeso.
E ele profeticamente disse, eu estou, em Coríntios 3, eu estou colocando as bases, o alicerce. Veja cada um que virá depois de mim, como vai construir sobre este alicerce que eu pus. Mas, por incrível que pareça, todos os mensageiros que vieram após ele, veio construindo sobre aquele mesmo alicerce, ou baseado no mesmo evangelho de Paulo. Por quê? Porque aqui está escrito, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que são 7 mensageiros, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que é as 7 igrejas, as 7 eras Deus não tem 2 igrejas, 7 eras, 7 períodos da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Mas vamos pensar nisto. Por quê? Deus anda no meio da sua igreja, sustenta suas 7 estrelas, que são seus 7 mensageiros. Ao fazer isso, todos eles pregaram baseado nas bases que Deus estabeleceu na primeira igreja, que foi o evangelho de Paulo. Por que que estas 7 estrelas, estes 7 mensageiros, basearam seu evangelho, que vieram no futuro, de Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e agora Elias? Por que que nós temos que desviar hoje o foco do evangelho que Paulo trouxe, trazer um evangelho diferente? Aí, em outras palavras, estamos dizendo, não, eu não quero construir sobre as bases de Paulo, eu não quero trabalhar sobre as bases de Paulo, mas voltemos a Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz, pelo Espírito Santo, ele disse, ainda que eu mesmo, ou o anjo do céu venha e vos traga outro ensinamento diferente do que eu vos trouxe, é anátema, é falso. Olha, fica muito claro isto. Qualquer evangelho que você vê pregando por aí, hoje tem milhares de natureza de evangelistas, mas que vier chocando com o que Paulo colocou, você não tem que pensar 2 vezes para dizer, isso é falso, isto é anátema. Gálatas 1:8, Paulo mandou eu dar uma definição a isso. Deus te abençoe, pense nisto. Vamos voltar para a Bíblia, vamos amar a Bíblia, vamos amar os princípios da Bíblia. Amando a Bíblia, você estará amando a si mesmo. Amando a Bíblia, você estará conservando sua alma pura para Deus. Deus te abençoe. Entre em nossa página, assista nossos cultos lá da igreja, e nós queremos te ajudar. Nossa igreja aqui em Brasília está ali em Taguatinga Norte, a igreja filial. Nossa igreja matriz está ali no Novo Gama, o entorno de Brasília, ali no bairro Pedregal. Entre em nossa página, você vai pegar o nosso endereço, os dias de cultos, e vai estar conosco lá. Queremos assentar com você para ler a Bíblia e ajudar você. Deus te abençoe. Nosso abraço.